Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isto, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construístes os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: hoje lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, assim de que se façam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrardes, e ainda impedirdes o que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os profetas, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira, estamos celebrando São Pedro de Alcântara, um pouco desconhecido de nós. Ele é o padroeiro principal de nosso país. Como ele, aqui no Brasil, um espanhol, viveu muito a vida de santidade, e ele é contemporâneo ali à família real, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II. O seu nome tem Pedro, porque tanto sua mãe, a mãe de Dom Pedro II, olhando o seu esposo e olhando também, não pelo seu esposo, mas olhando por São Pedro de Alcântara, quis colocar também este nome, para que nós entendamos que o Brasil tem um padroeiro, e esse padroeiro é principal. Como aqui, como todos os lugares, exceto alguns pontos da Europa, mas aqui, tanto na América Latina, queriam exatamente tirar a monarquia para colocar a república. E ao sair da república e ir para a democracia, aliás, ao sair da monarquia para ir para a república, os historiadores e todos os revolucionários queriam que tirasse tudo, e principalmente que esquecêssemos tudo que a monarquia é, e esquecer também a Igreja Santa de Deus, que na cabeça revolucionária, maçônica, positivista, ia atrapalhar os seus planos. Então esquecemos dele. E no novo missal, a nova versão
do Missal, da típica, a terceira edição do Missal, foi revisto, e ele tem como memória também principal em nossa vida e em nossas igrejas. Ele viveu intensamente o amor e a graça de Deus, fazia altas penitências, e essas penitências ele era grandiosas diante de Deus, e alcançou a santidade necessária para a salvação. Também a leitura de hoje vai nos dizer exatamente da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo vai nos dizer assim: agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm fé. O que Paulo está dizendo? A lei foi um gesto pedagógico de Deus, e essa pedagogia de Deus vale até um tempo para a plenitude da revelação em Jesus Cristo. A lei pela lei, ela tem o seu sentido pedagógico, mas a lei pela lei não faz o efeito que Cristo, sabendo que nós temos a tendência ao pecado e ao cair, ele foi à cruz, e indo à cruz, você adere pela fé, e pela fé ele retira de vós a inclinação mais profunda para o pecado e te dá a graça. Então lá na cruz você é justificado. O que é essa palavra justificação? Nós tínhamos uma dívida e a gente não consegue pagar. Ele assume essa dívida como procurador, ele pega como fiador, paga essa dívida, e agora não é mais conosco, é com Ele. Ele assume. Então, até um tempo, pedagogicamente, a lei funciona. Por exemplo, antes não era nem olho por olho e dente por dente. Aí a lei colocou assim: olha, se alguém lhe fizer alguma coisa, arrancou o seu dente, não vai arrancar 2 dentes dele não, arranca um só. Já foi um avanço. Mas pela dureza do coração do povo, Deus nos coloca a graça. Então nós vamos salvar pela fé e pela graça. E Jesus vem discutindo com os fariseus essa questão da lei. Os 10 mandamentos é bom para a nossa salvação, mas só não funciona. Deus dá o Espírito Santo para a gente se inclinar pela lei, mas dá ainda mais pela graça de Deus para cumprir os 10 mandamentos. Então nós somos justificados pela graça de Deus. Deus destinou Jesus Cristo a ser o seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora. Como assim? Na sua tolerância. O que Paulo está dizendo? Que no seu sangue na cruz fomos redimidos. E somos novas criaturas. Antes merecíamos o inferno, mas pela graça Deus nos abre o céu, para irmos ao céu onde Ele está. Então, pela fé não é só os judeus. Na cruz Jesus deu a abertura para todos. E
para todos irmos. Então não tem mais pátria, então não tem mais judaísmo, não tem mais judeus, nem pagão e nem grego. Todos estamos no Cristo. A igreja de Deus é para todos, mas não é para fazer tudo. É para todos, mas não aceita tudo. Existe a lei de Deus e existe a graça. Não deixemos de lado os pecados mortais, e a porta de entrada pela fé é feita pelos 10 mandamentos. Aí você tem a graça para viver esses 10 mandamentos. Viver na graça de nosso Senhor. Viver no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.